Sua saúde. Olha, você sente aquela dorzinha nas costas? Ananias, você é novinho, não tem dor nas costas ainda não, né? Ou já tem? Mas eu já ouvi que novinho também sente dor nas costas. Vamos já Porque tem aquela entender. dor nas costas, assim, quando você tem uma má postura, né? Eu tenho, já vou até corrigir aqui, peraí. Senta direito, bonito aí pra ficar, né? Minha Tem a mulher que da manda má. mensagem de vez em quando, te ajeita, tu tá todo enrolado. Já pensou? Isso a gente vem ao longo do tempo, né? Com essa má postura, desde criança. E agora no celular, né, Ananias? As Pois então, crianças fica pegam o assim. celular, aí elas não sentam com as nádegas na cadeira, elas sentam com a coluna, né? Fica assim, meio esquisita, aquela sentada e olhando aqui o celular. Então tem essa má postura que ocasiona dor nas costas. Tem a questão da idade, né? As articulações estão sendo gastas, aí você adquire uma artrite, uma artrose, tem a hérnia de disco. Então eu acho que é um problema que atinge a muitos brasileiros e piauienses de modo geral, além daqueles que já têm uma lombalgia, um problema mesmo de coluna que vem desde o berço. A dor nas costas, ela prejudica de modo geral a qualidade de vida. Sabe aquele dia que você está com dor nas costas, que você fica com um humor, né, assim, terrível, não consegue fazer nada. Então, sobre esse assunto, para melhorar um pouco essa nossa qualidade de vida, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a fisioterapeuta Amanda Furtado, que vai dar umas dicas para a gente como a gente pode melhorar essa questão da terrível dor nas costas. Bom dia, doutora Amanda, seja Bom bem-vinda. dia, Eli. Bom dia, Bom dia. Ananias. Então, a dor nas costas ela é muito comum no nosso dia a dia, né? Por quê? Porque ela pode ser causada tanto por esforço físico, pode ser causada por sedentarismo também, por falta de atividade física. Então, é importante você manter uma rotina de atividade física. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, a gente tem que manter a atividade física, se movimentar, enfim. E não ficar deitado, muito tempo na posição, porque não existe postura errada, existe uma postura que desencadeia disfunções, que é, no caso, você passar muito tempo sentado na mesma posição. Olha aí, Ananias. Exatamente. Passar mais de 1 hora na mesma posição. É você chegar, se movimentar, mexer ali uma perna, descruzar as pernas. 2 horas aqui. Exatamente. Isso causa dor. Isso causa dor. Agora, não é que você tem que ficar toda hora naquela postura retinha, certinha. Não existe isso. Isso já é coisa já bem antiga. Assim, aí a gente precisa se movimentar. É exatamente isso que a gente precisa fazer. Doutora, Pois não, Ananias. quais são os tipos de dores assim que existem na coluna? Para que quem está assistindo a gente consiga identificar e já na hora de relatar para o médico, para o fisioterapeuta, já ter um caminho do que ele está sentindo, do que ele está, qual é o problema que tem no seu corpo. Então, existem vários tipos de dores, que são as dores de ligamentos, neurais, musculares, e esses tipos de dores causam sintomas diferentes. Por exemplo, a dor muscular é quando você se movimenta. Você se movimenta, você sente aquela dor. Como, por exemplo, quando você vai para academia e você malha a perna e fica com a perna dolorida quando você vai andar. É por conta daquele esforço. Daquele esforço que você fez. E aí a musculatura tensiona. Quando é ligamentar, é quando você passa muito tempo na mesma postura, na mesma posição. Então, é como vocês aqui sentado, o ligamento pode acabar tensionando. E aí, o sintoma é mais ou menos, ele vem gradual, ele é de 10 minutos a 1 hora. Então, ele vem pouco a dor e depois vai aumentando com o tempo. E tem as dores neurais também, que são dores que já são irradiadas, que são dores que a pessoa já chega relatando que vai da cervical para a mão, para a palma da mão, ou vem do bumbum e vai até o dedinho do pé. Essa é a pior, né? Essa é a pior, que são dores irradiadas, são dores neurais, são mais difíceis de tratar também, porque a gente tem que trabalhar a inervação. Nosso corpo todo é inervado, né? Então, a gente tem que trabalhar aquela inervação, então tem que ser mais delicado o tratamento. Doutora Amanda, né, durante a pandemia, a gente teve aí um aumento dos motoristas por carro de aplicativo
que geralmente, eu já peguei muito aplicativo e eu converso um pouco com eles passam o dia inteiro naquela posição. Alguns carros são automáticos, outros não, então tem aquela movimentação o tempo todo na marcha do carro, na embreagem e naquela posição praticamente o dia inteiro. O que ele pode fazer para ao final da semana ou ao final do dia não ficar todo entrevado, como dizem, todo dolorido? Eu atendi muito motorista de aplicativo durante a pandemia, porque era o quebra-galho de todo mundo, era se virar na pandemia. Sim. Então, atendi muito motorista de aplicativo, que relatava dor na lombar, principalmente na lombar e pescoço e ombro. Por quê? O ombro por causa do movimento da marcha. A cervical por ficar muito tempo na mesma posição e a lombar por ficar muito tempo sentado. Então, o que é recomendável? Você faz uma corrida, estaciona o carro, sai um pouquinho, caminha, estica as pernas, depois volta de novo para a corrida, entendeu? Porque o certo é você se movimentar. Então, se você passa horas sentado, fazendo uma corrida, o certo é você chegar, parar no posto de gasolina, esticar as pernas, se movimentar. Nosso corpo foi feito para isso. E com relação ao que a gente estava até comentando antes de iniciar a entrevista, os jovens, que cuidados devem ter? Porque certamente com a idade muitos problemas aparecem, mas em alguns casos eles já vêm inclusive cedo. Exatamente, isso aí é mais causado pelo sedentarismo, porque muitos jovens hoje em dia não se cuidam. Tá Gosta daqueles joguinhos, né, doutora? E fica naquela cadeirinha, aquela cadeira gamer, o dia inteiro sentado, só jogando. Sentado, isso aí causa muita dor, principalmente de trapézio, que é essa região aqui do ombro, que o pessoal relata ombro, mas é trapézio. E gente, é muito grande a quantidade de gente jovens que têm dores. E eu atendo muito mais jovens do que idosos, do que gente com mais de 50 anos. Eu atendo muito jovem de 20 anos. Tem algum movimento, assim, algo fácil que pode ser feito ali em casa, enquanto está fazendo um lanche, para não ter esse prejuízo, principalmente para os adolescentes, porque é difícil a gente controlar, doutora, ficar o tempo todo reclamando, senta direito, fica assim, é chato também, né? Principalmente alongar, porque se não tem alongamento, o nosso corpo se movimenta com limitações. Ele se movimenta com mais dificuldade, então sempre tem que estar alongando a musculatura. A telespectadora perguntando aqui para a senhora falar sobre a postura do bebê. Ela não deu mais detalhes, mas... Essa é da parte de pediatria. Eu já não atendo, já não atende, bebê. É bem mais delicado o bebê. Então vamos para outra fase da vida, doutora. Na velhice, à medida que o tempo vai passando, a gente tem um desgaste, né, das articulações. Isso provoca dor? Sim, porque o desgaste ele vai diminuir, como por exemplo no disco, né, na nossa coluna. Nossa coluna ela é toda cheia de, digamos assim, amortecedores, que amortecem o impacto da nossa coluna, que são os discos intervertebrais. Eles servem para poder diminuir o impacto para não você sofrer dor. Só que quando a pessoa se abaixa, levanta um peso, uma caixa pesada, por exemplo, muitos crossfiteiros também tem isso, né? Mas não é que crossfit causa dor, mas que lesiona muito mais fácil se você fizer errado o movimento. Então, quando você se abaixa, passa muito tempo sentado, isso impacta a coluna, impacta o disco intervertebral e pode causar uma hérnia de disco, ou protusão, ou abaulamento, que é o que a maioria das pessoas tem. Aí é só fisioterapia e uns remedinhos, né, para aguentar. Aliás, nem precisa muito remédio, porque a fisioterapia por si só, a fisioterapia, a osteopatia, tudo, ela já faz o papel do remédio, porque o remédio é como se fosse botar um pano em cima do problema. Você toma um remédio para dor muscular, mas o problema continua lá, ela vai passar a dor, vai passar, vai melhorar, mas 2 dias depois, ou até no dia seguinte, ou ao mesmo dia, a dor volta. Por quê? Porque o problema continua lá. Ou seja, o remédio não vai resolver o problema. Você tem que chegar no fisioterapeuta, dizer o que você está sentindo, ele vai lhe avaliar para saber se seu problema é ligamentar, é discal, é muscular ou visceral também. E isso ele tratar de uma forma mais correta. Doutora, os esforços repetitivos, né, e sobretudo ligados à tecnologia, muito uso do mouse, muito uso do celular, ou enfim... como prevenir isso e como tratar? Então, o uso repetitivo de eletrônicos, no caso, esses causa... 2 dedinhos aqui. Exatamente, causa muita dor. Os adolescentes adoram. É uma rapidez, Ana Nilce, que eles fazem assim com o dedo aqui.
no celular que a gente nem vê. É um negócio assim. Eu acho que essa articulação aqui já está sendo gasta. Exatamente. Não só a articulação, como também os ligamentos, tendão, tudo inflama. Tudo inflama. Olha aí. Então, é o famoso síndrome do túnel do carpo, que vem quando você mouse, movimento repetitivo com a mão, apertos, tudo isso causa síndrome do túnel do carpo, tendinites, bursite, tudo isso vai ser causado, que são inflamações, que também é tratado com a fisioterapia e a osteopatia. E aqueles problemas que a pessoa que já tem mais de 60, que já tem 70, aí sente aquela artrite, aquela artrose, ali não tem jeito, doutora, tem que ficar o tempo todo tratando, porque já gastou, o organismo já está um pouco mais velho, aí não tem como parar aquela dor. Assim, tem, porque na questão da artrite ou artrose, é um desgaste da articulação. E ele tem como sim melhorar a dor, só que você fazendo movimentos. Então, é como se fosse uma porta. Se você não abre e fecha, ela emperra. E o nosso corpo é do mesmo jeito. Se você não se movimenta, aquela articulação vai emperrar de alguma forma. Algum momento ela vai chegar e travar. Que como muita gente relata, travei minha coluna. É exatamente isso, porque não se movimenta. Ou faz um movimento esforçado que, na verdade, seu corpo não está preparado para aquilo. Então, é se movimentar. O segredo é se movimentar. Eu tava vendo aqui, doutora, a síndrome do túnel do carpo e mexendo aqui na minha mão. Porque ela causa, olha, A Dani já está sentindo os sintomas. uma dormência e um formigamento na mão e no braço. Exatamente, é a compressão do nervo mediano. Caramba, eu acho que eu já tive isso daqui. Mas muita gente tem, é muito comum. A gente pensa que não, mas Ele é vai muito sair comum. daqui doente, viu, doutora? Depois dessa Vai descobrir um bocado de A dor. senhora falando aí, eu vendo aqui, realmente é um diagnóstico. Inclusive calo aqui nessa região, ó, por conta E usa do muito excessivo computador, mouse. né? Exatamente. Que tem muita profissão, né, doutora, que já é Exatamente. certeza que se a pessoa se aposentar naquela profissão, ela vai ter um Ou problema aí até nas mesmo articulações, dentro da né? profissão ainda. Dentro da profissão ainda, ela vai já começar a sentir dores já no próprio trabalho. Então, o certo é você prevenir aquilo com a fisioterapia. Porque a fisioterapia não é só tratamento, também é prevenção. Então, eu tenho um trabalho tal, mas eu quero prevenir uma dor. Por exemplo, dor nas costas, passo muito tempo sentado. Faça fisioterapia que você não vai sentir dor. Isso é certeza. Muito Olha bem. aí, que coisa boa. E também é viu? importante a gente também falar que muitas das nossas dores, elas podem ser de outros problemas, são dores referidas. Porque, por exemplo, digamos no caso da mulher quando ela entra em período menstrual, sente cólica, né? Isso é um problema visceral, então ela só está sentindo aquela cólica porque o útero entrou em ação. Só vai sentir naquele período, Naquele né? período, exatamente. Mas ela também pode sentir dor na lombar nesse mesmo período. Por quê? Porque a inervação do útero é justamente as vértebras mais baixas, que é a torácica baixa e a lombar. Então, por isso que às vezes a gente pensa que tem um problema na lombar e não é visceral. E quem tem, assim, muitas dores de coluna, problemas nas articulações, tem alguma ligação, alguma referência com o emocional? Se tiver algum problema naquele dia, pronto, já tem um reflexo aqui na coluna ou não? Total. Nosso corpo, Meu ele Deus, não pode nem ele sentir uma reflete. emoção. Não, mas nosso corpo reflete tudo que a gente sente dentro da cabecinha. Tudo que a gente sente, nosso corpo reflete. Inclusive, na pandemia, eu atendi muita paciente que tinha ansiedade. E quem tem muita ansiedade sente dor no corpo inteiro. É basicamente isso. Por isso que no caso da fibromialgia, a fibromialgia é uma doença... Reflexo da ansiedade. É reflexo da ansiedade. Já é uma dor que você sente basicamente no corpo inteiro, mas mais intensifica quando você tem crises de ansiedade. Nossa. Nosso bem corpo é todo complicado. interligado. Não tem como só tratar um músculo, como tratar só um braço, uma perna. Tem que tratar o corpo como um todo. E a cabeça, né, E principalmente. a cabeça ir junto. Não pode esquecer esse detalhe, Inclusive, né? eu sou hipnoterapeuta também, né? Eu fiz curso de hipnose e já tive que utilizar a hipnose dentro do tratamento da fisioterapia, porque às vezes a pessoa chegava com muita dor porque teve uma crise de ansiedade e ainda estava ansiosa. E aí não tinha como eu tratar uma dor dela, sendo que ela tá com um problema emocional. Então eu tinha que tratar os dois juntos para ter um resultado satisfatório.
Telespectador aqui dizendo que se não andar de bicicleta, não fizer essa atividade todos os dias, que sente muitas dores. Exatamente, mas isso é verdade. É a importância da atividade física. É a importância. Né? Eu pedalava, inclusive, e realmente a atividade física, quando você trabalha perna, lombar, braço, você acaba diminuindo suas dores. Dores no ombro, dores na coluna, dores nas pernas, dores em todos os lugares, porque você está movimentando aquela articulação. Então, isso é importante. A senhora falou aí, doutora, da questão da importância, né, da atividade física, que o corpo, a gente não pode ficar com o corpo parado. Mas a pessoa que está nos vendo, nos ouvindo em casa nesse momento e está sedentária, tinha medo de sair para a prática esportiva por conta da pandemia, ela não pode também ir com muita sede ao pote, porque aí vai trazer mais problema do que benefício, né? Exatamente. Querer pegar todos os pesos da academia e correr 100 quilômetros. Tudo é gradual, tudo é gradual. Então, você vai entrar na academia, você começa de pouquinho, você começa com peso pequeno. Inclusive, é importante você também ter um acompanhamento de um personal, de um treinador, para poder você não fazer exercício errado, como acontece muito nas academias. Nessas academias que tem já o personal lá e a pessoa só paga, ela vai, malha de qualquer jeito e acaba se lesionando. Como eu já atendi também vários pacientes que, eu fui para academia, peguei um peso errado e me lesionei na lombar. É muito, muito, muito comum. Exatamente porque você tem que ter um acompanhamento, você tem que fazer gradualmente. Seu corpo tem que estar preparado para pegar aquela carga que você quer pegar. Então, é evolução. Nosso corpo todo evolui com o tempo e evolui quando você faz da maneira correta. Ananias, a pessoa está um tempão sem ir para academia, né? Aí decide porque precisa se movimentar. Aí no primeiro dia quer pegar 100 quilos, né? Levantar. Aí fica todo dolorido e nunca mais volta para academia. Exatamente, aí fica traumatizado. Aí gera o trauma. Nunca mais para academia. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Se tiver algum questionamento ainda, Ananias, pode ficar à vontade. Só agradecer a doutora Amanda Furtado, fisioterapeuta. Eu queria só mencionar que meu consultório já está pronto, né? Já construí um consultório. Bacana. E ele fica no bairro Ininga, na rua Laide Marques 1098, tá? E lá a gente atende fisioterapia, terapia manual, osteopatia, faço dry needle também. Faço dry needle? Dry needle são aquelas agulhinhas, a mesma agulha da acupuntura. Ah, sim. Só que é dry needle, no caso a aplicação dela é no local da dor. Aproveitando aí, eu vi essa imagem, doutora, essas ventosas, elas têm realmente uma eficácia na questão da dor lombar, não? Tem sim, mas depende do caso. Por exemplo, se for uma pessoa que tem uma hérnia de disco, essa ventosa talvez não seja benéfica para ela. Já tem que fazer um tratamento de osteopatia. Então, também faço dry needle, tem várias formas de tratar aquele sintoma. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, por isso que é importante fazer uma avaliação, ver o que realmente a pessoa tem para fazer o tratamento correto e ela ter um resultado satisfatório. Ok, obrigada. Conversamos aqui com a fisioterapeuta, a doutora Amanda Furtado, falando um pouco aí sobre as dores na coluna, as dores lombares que incomodam tanto a gente no dia a dia e que podem ter diversas causas. E aí você tem que identificar qual é a origem da sua dor para que o tratamento seja eficaz. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Para você também. E esse foi o quadro Sua Saúde.